Olá pessoal, nessa videoaula de hoje trataremos da densidade, apenas aspectos qualitativos da densidade entre um líquido, que é a água, que eu vou usar como parâmetro, e sólidos. Tá? Que sólidos eu vou usar? Vou usar esse plástico, que é usado como protetor aqui na proveta, no caso ela caia, né? O plástico bate, se não tivesse esse plástico ela quebraria. Então eu vou usar esse plástico, que é polietileno, e vou usar também pedaços de papel alumínio, folha de papel alumínio. Tá? Vou só para comparação, 2 pedaços de aproximadamente o mesmo tamanho. Dá para ver aqui, ó. 2 pedaços aproximadamente iguais de papel alumínio. É o mesmo material, ok? Então eu vou colocar água aqui no becker. Vou colocar esse pedacinho de plástico na água, ok? Vou colocar aqui e vamos observar o seguinte. O plástico não afunda na água. Você consegue ver aqui? Ó, o plástico está boiando na superfície. Quando isso acontece, a gente diz que o material que está boiando é menos denso do que o líquido que o suporta. O polietileno flutua, sobrenada a água. Tá? Flutuar, sobrenadar são sinônimos nessa questão. Okay? Agora vamos para um pedacinho de papel alumínio. Tá? Uma folha de papel alumínio recortada, eu vou usar 2. A primeira eu vou colocar aqui sobre a água, soltá-la aqui, e que a folha de alumínio está sobrenadando, está flutuando, está sobre a água. Ok? Então, se a gente fizesse a mesma análise que foi feita com relação ao plástico, a folha de alumínio boiou na água, então a folha de alumínio, né, o alumínio, o papel alumínio, é menos denso do que a água, correto? Pode parecer correto, porém nesse estudo qualitativo de densidade, a gente tem que observar o seguinte: olha a outra folhinha de alumínio, tá? Praticamente idêntica à primeira. Eu vou colocá-la na água, como eu fiz com a primeira, porém, vou colocá-la assim. Colocar ela assim, vamos dizer assim, de pé, e vou soltar. Olha o que aconteceu. Ela afundou. Mas o alumínio é o mesmo. Se o alumínio é o mesmo, a densidade varia se eu coloco a folha assim ou assim. Muda a densidade. O que é densidade? Densidade é a relação entre massa e volume. Se eu faço isso ou isso com a folha, a sua massa não está mudando, nem o seu volume. A folha continua a mesma, não importa como eu a observo ou como eu a trato. A massa e o volume são os mesmos. Tá? Então, voltando aqui nessa folhinha, por que essa boiou? E por que se eu fizer assim com ela toda aqui, ela deixa de boiar e afunda? Por causa de, especificamente, uma força que existe na superfície dos líquidos, que nós vamos tratar em outra aula. Tá? Essa força é chamada de tensão superficial. É uma força que mantém as moléculas da superfície ligadas, e essa força é um pouquinho mais intensa do que as que existem no interior do líquido. Com isso, alguns materiais conseguem ficar suportados sobre o líquido, mesmo sendo mais densos do que ele, tá? Por causa dessa força da superfície. Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema da densidade? A gente resolve qualitativamente, a gente resolve da seguinte maneira. Ó, o plástico, ele ficou por cima. Será que é devido à tensão superficial do líquido, que está segurando o plástico aqui em cima? Ou será que o plástico é realmente menos denso do que o líquido? Para tirar essa dúvida, a gente afunda o material. Quando a gente afunda o material, está quebrando a tensão da superfície, passou da superfície, não tem mais aquela força que atua segurando os materiais ali em cima.
Então, eu vou soltar o material aqui embaixo. Já quebrei a tensão superficial e, mesmo assim, ele retorna. Se mesmo assim ele retorna, ele é menos denso do que o líquido. Mas as folhas de alumínio, elas estão lá embaixo. Elas não voltam, né, espontaneamente aqui para cima. Significa que o alumínio é mais denso do que a água. Não adianta, ela não volta. Mesmo que eu vou trazer ela aqui para cima, vou soltar e elas afundam, tá? Porque elas são mais densas. Ok? Qualquer dúvida, escrevam aí, entrem em contato que a gente responde. Então, o mais denso vai para baixo, o de densidade intermediária é o que divide os outros dois, né? Fica no meio do caminho, e o menos denso é o que flutua, o que sobrenada, o que boia. Ok? Bons estudos e até a próxima.